Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro intitulado História Penal. Bom, no quadro História Penal de hoje, nós vamos narrar a história que está por trás da Lei de Tortura, da Lei 9.455, de 7 de abril de 1997, e como acontece a aplicação do crime de tortura no Brasil, sua regulamentação e alguns casos práticos. Bom, a história que existe por trás da lei de tortura, pessoal, é um caso muito conhecido como o caso da favela naval de Diadema, na Grande São Paulo. Então, a cidade de Diadema, na Grande São Paulo, tem ali uma favela com milhares de habitantes. E no ano de 1997, no início do ano, basicamente em março de 1997, alguns casos de tortura policial e principalmente execução, extorsões, concussões praticadas por policiais militares na favela naval da cidade de Diadema, na Grande São Paulo, marcaram o noticiário da época. Basicamente, na noite do dia 7 de março, foram divulgadas diversas imagens de policiais extorquindo, espancando e, inclusive, executando moradores da favela naval de Diadema, da Grande São Paulo. Num caso específico que foi filmado por um cinegrafista amador e rodou o mundo, noticiado em diversas redes de televisão, chocando a população brasileira e mundial da época, 3 amigos que estavam dentro de um veículo Gol, eles foram retirados do veículo, foram espancados brutalmente, torturados e finalmente depois foram também sob espancamento levados a entrar novamente dentro do veículo por vários policiais militares, que eram esses policiais que praticavam corriqueiramente as extorsões, os espancamentos e as execuções na favela naval. E quando esse veículo se deslocava e saía daquela situação que os amigos tinham vivido, um policial que ficou conhecido como Rambo na época, integrante deste grupo de policiais que praticavam essas torturas, ainda deu um tiro por trás do veículo, executando um desses 3 amigos friamente. Bom, nem preciso dizer que realmente isso gerou um escândalo na população brasileira no ano de 1997, o escândalo do caso da favela naval, e tanto o policial que ficou conhecido como Rambo, Otávio Lourenço, como outros integrantes deste bando foram condenados por essas sevícias, essas lesões corporais, as extorsões, porque eles cobravam dinheiro para executar os seus serviços da população da favela naval, e também pelos homicídios praticados. Mas o que chama atenção é que antes de 1997, desse caso que eclodiu na favela naval de Diadema, não havia, então, uma lei de tortura no Brasil. Eles foram condenados, sim, por abuso de autoridade, combinado com todas essas lesões corporais, as extorsões e os homicídios. Mas não havia uma lei de tortura no Brasil até então, pessoal. É isso que nos chama atenção para esse quadro da história penal de hoje. O que acontecia? Tinha que se enquadrar como lesão corporal, abuso de autoridade, agravar pelo descumprimento da função pública, pela violação de funções inerentes à profissão, mas, de qualquer maneira, o crime de tortura não existia, embora o Brasil fosse signatário de várias convenções internacionais contra a tortura, a Convenção de Nova York, a Convenção da ONU de 1984, o Brasil é signatário desde 1991, e também a Convenção Interamericana de Combate à Tortura, que é de 1994. Mas estamos no ano de 1997, o caso da favela naval acontecendo, e o Brasil não tem uma lei de tortura, embora seja signatário de todas essas convenções internacionais, não é mesmo? É uma grande vergonha internacional. Então, o Brasil se viu, por causa deste caso precisamente ocorrido na favela naval de Diadema, obrigado a legislar finalmente contra a tortura no Brasil. Nós temos que a tortura já constava do texto da Constituição Federal de 1988, do artigo 5º precisamente, que diz que os crimes hediondos, que até então não existiam, mas que surgiram a partir da Lei de 8.072, e todos os crimes que são a eles equiparados, tortura, tráfico de drogas e terrorismo, ou seja, 3 crimes equiparados aos crimes hediondos, tortura, tráfico e terrorismo, eles mereceriam um tratamento diferenciado e mais rigoroso, não admitindo nem anistia, nem graça, nem indulto. Então, esses 3 benefícios que são benefícios que isentam o autor dos crimes de punibilidade, anistia, graça e indulto, não tem cabida nos crimes hediondos, na tortura, no tráfico de drogas e no terrorismo. Mas, é claro, não havia uma lei de tortura e a Constituição Federal já falando isso, não é mesmo? São aqueles mandatos expressos de criminalização, como também os próprios crimes hediondos não haviam sido editados até o momento.
mas 1997 já é bastante tarde, não é? Depois da ditadura militar e tudo que aconteceu na história do Brasil, nós não tínhamos ainda a edição de uma lei de tortura. Então, editada no dia 7 de abril de 1997, depois de todos esses escândalos que a gente acabou de narrar, a lei de tortura no Brasil, a lei 9.455 de abril de 1997. E o que tem nessa lei? É uma lei breve, com 4 artigos, mas é uma lei que tipifica exatamente o comportamento da tortura no Brasil. E para começar, embora o Brasil seja signatário de todas essas convenções internacionais que dizem que a tortura é um crime especial, ou seja, é um crime que se chama também de crime próprio, que só pode ser praticado por agentes públicos, não existe na lei de tortura brasileira, à margem do que acontece na maioria dos países do mundo, a necessidade de que o torturador seja alguém que seja integrante do serviço público ou autoridade pública. Claro que isso é o mais comum, não é mesmo? Que a pessoa tenha ali a autoridade da qual é revestida e com que mais facilidade vai humilhar, vai dobrar a resistência daquela vítima, justamente por ela estar imbuída da autoridade e torturá-la. Mas, no Brasil, diferentemente de todas essas convenções internacionais, na maioria das leis de tortura do mundo, o crime é um crime dito comum. Ele pode ser praticado, pessoal, por qualquer pessoa. Isso está no artigo 1º da lei, que tipifica a tortura como a causação de um grave sofrimento físico ou mental numa pessoa. Grave sofrimento físico ou mental em uma pessoa, com algumas finalidades bem específicas que ficam expressas ali no artigo 1º. A provocação de confissão ou qualquer tipo de declaração, que é muito típica da tortura policial, mas também pode acontecer em qualquer contexto, até num contexto doméstico. Então, provocar a confissão de alguém contra a vontade, utilizando de violência ou grave ameaça e causando esse grave sofrimento físico ou mental. Então, a provocação de confissão. A infligência de um castigo físico também é uma razão pela qual se tipifica a tortura, uma finalidade específica, um elemento subjetivo especial com o qual se tipifica a tortura no Brasil, ou, finalmente, a tortura que é causada por preconceito ou por discriminação. Então, nós temos pelo menos 3 hipóteses muito expressas com as quais o agente da tortura está imbuído ao torturar alguém, não é? Que é a provocação de uma confissão, que é o preconceito, a discriminação, ou infligir um castigo físico a alguém. Então, nós temos aí que, nesse contexto, a tortura vai acontecer, mas é um contexto bastante amplo, são finalidades que realmente costumam estar associadas à tortura, como, por exemplo, a gente falou do caso de provocar uma confissão, que a pessoa não está obrigada, ninguém é obrigado a confessar nada, né, tendo ou não culpa em relação a algum tipo de infração. Então, a tortura começa por aí. Muitas vezes a tortura policial passa por essa finalidade, esse elemento subjetivo especial. E para este crime, que é um crime equiparado a um crime hediondo, que a gente já falou, que não admite nem anistia, graça ou indulto, nós temos uma pena de 2 a 8 anos de reclusão. Cometido, então, por qualquer pessoa. Embora a gente tenha finalidades muito claras, mas nós podemos pensar num castigo, né, na infligência de um castigo por parte de um pai em relação a um filho, uma madrasta, um padrasto, ou seja, essas pessoas também podem ser torturadores e autores de tortura no Brasil, porque o Brasil, de forma inédita, traz o crime de tortura como um crime comum, praticado por qualquer cidadão, ok? Existe um aumento de pena relativo ao agente público, isso está no parágrafo 4º, aumenta-se a pena do crime de tortura caso ele seja praticado por um agente público, né, por uma autoridade pública. Como nós falamos, revestido da autoridade pública, essa pessoa consegue, de maneira ainda mais eficaz, submeter e subjugar a vontade da pessoa torturada. Mas não há necessidade, pela lei brasileira, de que o crime seja um crime especial ou um crime chamado crime próprio. Se a pessoa morre por causa da tortura, ou seja, ela é terrivelmente torturada, como a gente falou nesse caso da favela naval, ela é espancada, não é? Ela sofre para morrer e finalmente termina morrendo nas mãos dessas pessoas que a estão torturando. Neste caso, nós vamos aplicar o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 9.455, que diz que, uma vez provocada a morte em razão da tortura, em virtude da tortura, as penas vão subir para 8 a 16 anos de reclusão. Então, a tortura como tipo simples, por si só, essa causação de um grave sofrimento físico ou mental na vítima, já tem penas de 2 a 8 anos de reclusão. Se por acaso provoca-se a morte desta maneira, a pena sobe para 8 a 16 anos de reclusão. Muito bem. Bom, nesse caso a gente tem que fazer uma diferenciação do homicídio praticado mediante tortura, não é? Porque nós temos um crime de tortura que pode terminar em morte, que tem penas pesadas de 8 a 16 anos de cadeia, mas não é a mesma coisa do que o homicídio praticado mediante tortura, por exemplo, um homicídio por espancamento, né?
Neste caso, nós voltamos para o Código Penal brasileiro. Nós temos lá no artigo 121, no parágrafo 2º, que trata do homicídio qualificado, o inciso 3º, que diz expressamente, fala expressamente de meios cruéis de execução do homicídio. Então, não está somente a tortura, mas também a asfixia e o veneno, o emprego de outros meios que podem causar um intenso sofrimento à vítima, o emprego de fogo, o emprego de explosivo. Então, se esses meios, especialmente qualificadores do homicídio, estão ali no homicídio, e o homicídio qualificado tem penas de 12 a 30 anos de reclusão, e por sua vez a lei de tortura traz a tortura que termina em morte, com penas de 8 a 16 anos de reclusão, bem menos, qual a diferença entre os dois? Justamente porque nós temos no dolo do agente que aplica a tortura a vontade ou não de matar, pessoal. Se existe o dolo direto de matar uma pessoa, é mesmo que o dolo eventual, mas que aquela tortura termine em morte e o agente quer diretamente ou aceita o resultado morte, nós estamos falando de um crime de homicídio qualificado, pelo emprego do espancamento, pelo intenso sofrimento a que é submetida a vítima para morrer. Mas desde logo, o agente já atua imbuído da vontade de matar. Homicídio qualificado por emprego de tortura. Por outro lado, caso haja um emprego deliberado da tortura, que por si só é um crime equiparado a hediondo, muito grave, como nós já narramos, já descobrimos ali, que está na Lei 9455, mas o agente não quer matar a vítima. No entanto, o emprego da tortura, por si só, por ser um meio tão cruel, pode terminar matando-a, por exemplo, por afogamento, por ficar dependurada num lugar, enfim. Ela está ali numa situação de intenso sofrimento, que é o que a lei de tortura visa coibir, mas de uma maneira não desejada e nem admitida pelo agente, nem aceita pelo agente, a vítima acaba morrendo naquele contexto. Ele quer, por exemplo, obter uma confissão usando afogamento, empregando algum outro meio extremamente cruel, que causa sofrimento físico ou mental, e a vítima acaba morrendo, antes mesmo de confessar. Então, não é o que o agente queria, e a vítima acaba morrendo. Aí nós ficamos com a morte da lei de tortura, ou seja, a tortura qualificada pelo evento morte, que tem penas de 8 a 16 anos de reclusão, bem menos do que um homicídio qualificado, não é mesmo? Então, nós temos que diferenciar esses dois mecanismos de causação da morte por tortura, porque quando há realmente o dolo de matar, nós vamos imputar diretamente homicídio qualificado ao agente pelo emprego da tortura, que é um meio extremamente cruel. E, por outro lado, se não há intenção de matar, mas de torturar e a vítima ainda assim acaba morrendo, nós ficamos com a qualificadora da lei de tortura, ou seja, a tortura que termina em morte, lá no artigo 1º, parágrafo 3º da lei 9.455 de 97. Bom, finalmente é importante saber que a causação de asfixia, de espancamento, tudo isso são meios muito cruéis de execução e que certamente já estão tipificados no homicídio qualificado desde 1940, mas não existiam como meios de causação de sofrimento deliberadamente, de agressão física, até a edição da lei de tortura em 1997, por causa da eclosão do caso da favela naval, ok, pessoal? Ou seja, precisamos de tantos anos, décadas, né, para que o Brasil tipificasse finalmente a tortura. Ali não é uma mera lesão corporal. Então, a gente tem a finalidade de causar o sofrimento à vítima, mediante, por exemplo, espancamento, não tem a intenção de matar, mas atua de forma extremamente cruel. E pelo que ele responderia? Se fosse uma autoridade pública, abuso de autoridade, da antiga lei de abuso de autoridade, que tinha penas bastante singelas. Também poderia responder pelo crime de lesão corporal, e nós sabemos que o crime de lesão corporal é um crime com a pena infinitamente menor do que o crime da lei de tortura, né? As lesões leves têm pena de 3 meses a 1 ano de detenção, talvez as graves e gravíssimas um pouco mais do que isso, mas estão longe de chegar às penas da lei de tortura. Então, o agente respondia por crimes muito leves, como abuso de autoridade da antiga lei 4898, ou então respondia pela lesão corporal, e não respondia por um crime autônomo de tortura, que até então, até 1997, não existia no Brasil, certo? Então, a tortura passou a ser tipificada a partir do caso da favela naval de Diadema, na Grande São Paulo, no começo do ano de 1997, precisamente em 7 de abril de 1997, e ganhou autonomia, deixando de ser uma simples lesão corporal e ganhando a conotação de um crime gravíssimo, equiparado a crime hediondo no Brasil. Essa, então, é a história penal que existe por trás da lei de tortura no Brasil. Falando agora um pouco do caso do João Alberto, que aconteceu recentemente no Brasil e que foi espancado até a morte em um supermercado na Grande Porto Alegre, neste mês de novembro, que é o mês da consciência negra no Brasil.
Bom, infelizmente o João Alberto morreu por um intenso espancamento, mais de 5 minutos de espancamento, na mão de seguranças, que não são ali, podem ou não ser integrantes da polícia, mas eram, no caso, pessoas que não integravam a polícia militar, mas que estavam fazendo a segurança de um supermercado. Bom, então ele foi intensamente torturado durante 5 minutos por espancamento antes de morrer, e a notícia de que ele foi finalmente asfixiado, ou seja, morreu cruelmente pela execução de um homicídio qualificado. Essas qualificadoras evidentes, né, que saltam aos olhos aí, são principalmente o fato de ter sido empregado um meio cruel, que é o espancamento, a tortura do homicídio, do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, como nós falamos. Além disso, a asfixia, muito provavelmente esganadura, também no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, já que a asfixia é um meio extremamente cruel, mas não é a tortura, que é um outro meio, não é? A asfixia é a morte por anóxia. Nós já falamos disso narrando o caso de George Floyd, que nós vamos colocar aqui ao final do vídeo, foi bem parecido, mas ele sofreu, ok, pessoal, antes de morrer, um espancamento durante 5 minutos, parecido com a situação do caso da favela naval. Estamos aí, mais de 20 anos depois, nos deparando com um caso muito parecido, de violência, ainda que não policial, mas são seguranças de um supermercado, ou seja, qualquer pessoa, autoridade pública ou não, pode torturar no Brasil. E aí emprega-se a tortura e finalmente, por estar envolto ali por pessoas, várias, que o estão espancando covardemente e que não deixam chance de defesa a ele, ele também foi vítima de homicídio qualificado pela qualificadora do emprego de um meio que não deixa defesa à vítima, né? O emprego de emboscada, tocaia, traição, ou seja, de meios que não possibilitam o emprego de defesa pela vítima. E a vítima indefesa, ela morre ainda mais facilmente nas mãos do seu torturador. Então, nós temos ali o emprego de tortura, o emprego de asfixia e de um meio que não torna possível a defesa da vítima, como é o fato de haver muitos agentes praticando essas sevícias e esse espancamento dela. Então, pelo menos 3 qualificadoras na morte do João Alberto. Por isso, então, nós temos um homicídio qualificado, já que a intenção de matar é flagrante, não estamos falando da aplicação propriamente da lei de tortura, como nós aprendemos, mas, infelizmente, de uma situação, mais uma situação de uma pessoa que é cruelmente espancada e morta, por ser também um homem negro, né? Certamente aí a qualificadora do motivo torpe vai imperar, ou seja, de um motivo extremamente repugnante, que é o racismo no Brasil, ainda mais neste mês de novembro, que se comemora o mês da consciência negra. Então, é lastimável que esse tipo de coisa aconteça ainda no Brasil e que edições de leis tão importantes como a lei de tortura não tenham servido ainda para coibir essa prática, seja policial, seja por qualquer pessoa, certo? Bom, essa história é por trás da lei de tortura no Brasil, que ainda infelizmente continua acontecendo, a lei 9.457, a diferença dessa lei em relação ao homicídio qualificado pela tortura, e espero que vocês tenham aprendido um pouco mais hoje no canal Professora Gisele Mendes sobre isso. Curtam o vídeo, compartilhem, deixem aqui o seu like, o seu comentário, inscrevam-se no canal também, cliquem no sininho para receber novas notificações do nosso canal a respeito de novos vídeos e voltamos proximamente com mais episódios do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada!